Meu saravá para todos. Iniciando o mês de julho, hoje dia 1º. Lembrando que pode estar fazendo a simpatia da canela, pedindo para renovar a prosperidade, né? Renovar as energias da prosperidade para o dinheiro, para os ganhos materiais. Nunca é demais, né? Fazer aí a simpatia da canela, usar esta especiaria que contribui muito para a prosperidade. Nós vamos iniciar o mês de julho, né, com alguns assuntos pertinentes à Umbanda, é claro. Vamos falar de bastante coisas relacionado à nossa querida Umbanda. E eu vou abrir o mês aqui falando um pouquinho do sacramento dentro da linha de Umbanda, dentro da Umbanda, né? A título mais de curiosidade, para aqueles que ainda não sabem ou não conhecem, a Umbanda, como todas as outras religiões, também tem alguns ritos de sacramento, vamos chamar assim, né? Ou rituais de iniciação. Dentro da Umbanda esotérica é mais comum você ouvir falar sobre os rituais de iniciação. Então, quando o médium adentra o terreiro, começa a fazer parte da gira, ele é considerado um neófito, né? Dentro do esoterismo, né? Neófito significa iniciante. Ele é um iniciante. Dentro da própria Umbanda esotérica, frisando aqui, é comum seguir alguns tempos que esse médium está dentro da casa, né? Ele vai evoluindo, digamos, ele vai crescendo dentro dessa hierarquia, né, que costuma ter dentro do terreiro, com o passar do tempo, com o passar de alguns anos, certo? Então tem o primeiro grau, o segundo grau, terceiro, quarto, normalmente até chegar ao 7º grau. Falando mais uma vez, nesta Umbanda esotérica do Pai Mata e Silva, né, é muito peculiar, é muito particular a questão da iniciação de cada grau e, segundo até os livros, são poucos, são raros os médiuns que alcança o 7º grau. Até porque precisa de um mestre de iniciação, ou seja, dentro do terreiro de Umbanda esotérica, normalmente o nome que se dá é mestre, né? O mestre, a palavra mestre. Então precisa de um mestre de iniciação, alguém que está apto a fazer a iniciação dos demais médiuns, dos demais filhos da casa. Partindo ainda dentro do âmbito da Umbanda esotérica, nós temos inúmeros rituais. E aí que assemelham, é claro, fica meio que em conjunto ao que a Umbanda, né, a Umbanda popular, a Umbanda de forma geral pratica. Então nós temos ritual de cruzamento, ritual de batismo. E aí vamos falar um pouquinho desses dois rapidamente. O ritual de cruzamento, normalmente os terreiros eles cruzam o médium quando ele entra na gira, quando ele faz parte da corrente. Que o que eu acabei de falar, quer dizer, ele é um neófito, ele é um iniciante, então ele passa pelo rito de cruzamento. Passado um tempo, quando o terreiro marca o chamado batismo, e aí eu vou abrir uma aspas, existe 2 batismos que qualquer terreiro pratica, acredito. O batismo dos médiuns, tá? Um ritual de batismo que é feito para os médiuns, ele é batizado, ele é consagrado ali perante os orixás, e tem o batismo de criança, certo? Então assim, mas na Umbanda batiza criança? Sim, batiza, né? Se houver uma criança ali, o casal, os pais, né, ter a vontade de querer batizar o seu filho, é feito um batismo
muito semelhante, até muito parecido com o da própria Igreja Católica. Então, há um ritual de batismo, sim, para as crianças. Faz casamento? Sim, também é um outro rito dentro da Umbanda que acontece, né, de acordo com a vontade do consulente ou do médium, independente. Se ele falar, eu quero casar na Umbanda, os terreiros, eles também fazem o rito de casamento, sim. Faz o trabalho, né, o ritual de casamento. O que mais que acontece dentro do terreiro? Alguns terreiros fazem o cruzamento específico para cambono. Então existe um ritual específico para cambono. Então dentro da casa existem os cambonos, e os cambonos especificamente passam por um ritual. Temos o ritual de coroação dentro da Umbanda. Aí abre outra aspas, outros parênteses aí. O ritual de coroação depende muito do terreiro, tá? Mas de acordo com aquele terreiro que faz o ritual de coroação, ou seja, o médium que está preparado, que está pronto para dar consulta através do seu guia, entenda bem como varia muito, diferencia muito de terreiro para terreiro. O médium que está preparado, que está pronto para dar consulta com o seu guia, ele passa pelo ritual de coroação, ele é coroado, certo? Aí tem uma série de divergências, de correntes de pensamento diferentes, enfim, e mais uma vez vai variar de terreiro para terreiro. Mas é um dos sacramentos dentro da Umbanda, a coroação. Alguns terreiros fazem a chamada cabeça, faz cabeça do médium, né? Faz um trabalho de ori, né? Fazer cabeça, que aí vai se assemelhar um pouco, né? Sem aprofundar muito ainda a questão, mas vai se assemelhar aos trabalhos de candomblé. Mas aí é um outro papo, uma outra conversa, porque lá há também todos os ritos, né, mas muito peculiar, muito específico do candomblé. Mas normalmente há um ritual de coroação dentro da Umbanda, onde determinado médium que vai ser coroado, ele recebe a outorga, ele recebe, digamos, o mérito ali para começar a dar consulta com o seu guia. E isso é muito interessante, mais a título de curiosidade, para quem ainda não sabe, né, o médium que dá passe, normalmente ele só vai dar passe, né? Mesmo através do seu guia, seja o caboclo, o preto velho, enfim, ele só dá o passe. A consulta fica à mercê destes médiuns coroados, esses médiuns que estão mais preparados. Normalmente são médiuns que já têm mais de 7 anos na casa, né? Mais de 7 anos, ou seja, tem muito mais tempo na casa, e ali foi desenvolvendo, foi se formando para chegar à missão da consulta. Que nós vamos fazer um vídeo ao longo deste mês falando um pouco sobre o trabalho de consulta dentro da Umbanda, né? Como que se procede isso. Funeral, né? É um ponto meio estranho, mas sim, dentro da Umbanda também existe ritos de funeral, os trabalhos onde vai tratar da passagem daquele médium que infelizmente, né, chegou sua hora e faleceu. O candomblé tem um trabalho muito específico, muito peculiar para tratar do funeral, principalmente quando se trata dos pais de santos, mães de santos da casa, né? O dono, o chefe daquele terreiro. Mas porque tem toda uma tradição, né, vinda da ancestralidade africana, certo? Na Umbanda, alguns terreiros fazem esse trabalho de funeral, né, fazem essa prática, mas digamos que normalmente, até por uma formação católica, aí não foge muito é o velório, é as orações, e segue por este caminho. Mas também, a título de informação, existe sim ritos de funeral para os umbandistas, mas varia de casa para casa, de terreiro para terreiro, de pai de santo para pai de santo. Então falamos aqui de alguns sacramentos,
certo? Batizado pode ser feito na cachoeira, pode ser feito na mata, na beira de um rio ou dentro do terreiro, certo? Tem rituais que são fechados, ou seja, não é permitido a presença ali dos consulentes, normalmente é mais para os médiuns e alguns familiares, alguns convidados mais específicos, e tem rituais que são abertos, sim, às vezes é feito na sessão pública, como nós dissemos, né? É aberto para todas as pessoas assistirem, participarem. Tem terreiros que costumam fazer grandes festas, quando vai fazer o rito de batismo dos médiuns, ou até mesmo batizar de uma criança, casamento, assim por diante. E dentro da Umbanda esotérica, é bacana também dizer que normalmente esses trabalhos de sacramento, esses rituais, eles normalmente é feito pelo chefe de terreiro, na companhia da entidade, mas não incorporada. Então também vai aí mais uma curiosidade sobre. Normalmente é feito pelo médium-chefe, né, que já tem ali uma missão de conduzir a casa, de dirigir os trabalhos. É ele que coordena, é ele que faz os ritos, né? Aí se for para um outro terreiro, por exemplo, você vai participar do batismo, é o caboclo chefe, é a entidade chefe, ou talvez até mesmo um preto velho, mas aí é feito pela entidade propriamente dita, incorporada no seu aparelho, no seu cavalo, e ele que realiza os ritos. Então também tem esta diferença, tem essa variação, né? Às vezes você vai num terreiro participar de um ritual, foi convidado para ver um rito de batismo, um casamento, né, uma coroação, e às vezes é um médium-chefe que está fazendo, intuído pela sua entidade, mas não incorporado, depois que é dada a passagem para as entidades, as linhas que aquela casa trabalha. E tem terreiros não, tem terreiros que é as entidades que chefiam a casa que vão conduzir todo o ritual ali presente. Então, vamos abrir o mês de julho, né, com essas informações, com mais ensinamentos. Vamos falar um pouco mais específico da Umbanda esotérica no sentido dos chakras ligados aos orixás. Também vamos falar este mês um pouco dos planetas ligados aos orixás e trazer aí inúmeros assuntos pertinentes à nossa religião. Saravá para todos.